pessoal, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Nesse vídeo eu vim falar sobre um livro que eu conheci há pouco tempo, sobre esse livro, da Ana Cláudia Quintana Arantes. O título do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Antes de começar a falar sobre o livro, esse livro não tem nada a ver com religião, nem com credo, não tem nada a ver com isso, tá? O título parece, né, mas não tem nada a ver. Então, assim, se você tem sua religião, se você acredita em algo, em algum Deus, esse livro não fala nada disso, tá? A autora fala sobre a morte, mas de uma outra perspectiva, né? Eu acho que é literalmente um olhar dela, porque eu nunca li nada desse assunto que tem esse olhar. Inclusive, aqui está escrito assim, ó, é um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Então, assim, não tem nada a ver sobre religião, tá? Antes de começar a falar sobre o livro. A Ana Cláudia é uma das poucas autoras que eu vi que falou sobre a morte de uma forma diferente, sabe? Né? Falando um pouco sobre a autora. Ela é uma médica que no início da sua carreira, quando ela começou a faculdade, ela teve muitas dúvidas se realmente era aquilo que ela queria, porque especializou em cuidados paliativos, que foi aonde o ápice de tudo, o começo de tudo, que foi quando ela começou a trabalhar diretamente com aqueles pacientes que eram desenganados, que eram mandados para casa porque não tinha jeito, que já estava para morrer. Daí começou essa busca, esse conhecimento que deu origem a esse livro. E no livro ela aborda assim, que cuidar das pessoas, quando as pessoas perguntam, né, você faz o quê? Você é formada em quê? Qual a sua profissão? E ela sempre diz que cuida das pessoas que morrem. Isso é interessante porque nos nossos dias atuais, o que acontece, né? Lá tá o paciente que está doente e não tem mais cura, não tem mais jeito, o que eles fazem? Manda para casa, muitas das vezes, quando tem família, ou fica no hospital esperando a hora, né? Esse ápice da Ana Cláudia, sobre esse trabalho que ela faz. Cuidados paliativos, ela tanto trabalhava em hospitais como em casa, na casa dos pacientes também. E ela aborda umas coisas bem interessantes no livro, porque às vezes as pessoas estavam lá sentindo dor, passando mal, e às vezes o que ela tinha nas mãos era uma injeção, uma morfina, para que a pessoa parasse de agonizar, de sentir dor, de sofrer, mas a dor dentro da alma não se passava com remédio. Então daí ela começou a trabalhar nesse sentido. Ela conversava com os pacientes, conhecia os pacientes, deixava que os pacientes falassem sobre as suas dores internas, não sobre suas dores físicas. A família também era um ponto principal para que todo aquele trabalho dela fosse válido. E o desejo das pessoas, às vezes, quando elas sabem que vão morrer, elas, por elas mesmas, falam que devia ter aproveitado mais a vida, devia ser menos rancorosa, devia ter aproveitado mais tudo que a vida já tinha proporcionado. Então, as pessoas vão enxergar a realidade e ela vem e não dá para você falar para ela, vem depois, porque agora eu não estou preparado. Então, em muitos pacientes ela tentou fazer o impossível e ficou doente por tentar ajudar as pessoas doentes. Não só doente na carne, mas doente na alma também. A morte é um dia que vale a pena viver, por quê? Porque a morte traz a consciência de que não somos eternos. Há um passo para a gente ver que existe, que vale a pena a gente viver, que vale a pena a gente repensar. E no livro ela fala assim, que quando o paciente morre, a gente sabe como que foi a morte dele, porque às vezes ele está lá no caixão, rígido, com uma aparência um pouco mais rígida, bem séria, parece que está bem intrusivo. E ela relata no livro que algum dos pacientes que ela cuidou, que ela teve contato, que ela teve ali como se diz, que ela teve um trabalho com aquele paciente, ela fala que foi diferente, o semblante da pessoa fica diferente, né? Amassando o rosto, a expressão fica bem diferente. Então ela diz assim, já que você está condenado a morrer, que você vai morrer, que não tem mais, né, não tem mais jeito, então vamos fazer com que essa morte não seja uma morte sofrida, que não seja uma morte dolorosa fisicamente e espiritualmente. Então ela aborda muito sobre isso no livro. Às vezes o que o paciente precisa
era de se retratar com a família, às vezes com os filhos, com os pais. E no fim do livro ela comenta um pouco sobre cuidados paliativos aqui no Brasil, o que infelizmente a gente tem uma carência, né? Cuidados paliativos aqui no Brasil seria o quê? Né? Leva o paciente para o hospital e a gente começa a dopar ele de muitos remédios para que ele só durma e durma, né? Infelizmente é isso. Então, também ela fala que a única coisa que permanece após a morte é o amor. A construção da vida de alguém que teve um luto, ela é um pouco longa, porque quando a pessoa entra em luto, ela automaticamente entra dentro de uma caverna, que a saída dessa caverna a pessoa não encontra. Então, é um luto a qual a pessoa morre junto com a pessoa que morreu, né? Internamente a pessoa morre junto, e muitas das vezes fisicamente também. Então é um processo um pouco demorado, é um processo de autoconhecimento, porque a pessoa precisa entender que com ou sem aquela pessoa ela precisa continuar vivendo, que não pode existir essa dependência, né, de outro para se viver. E quando é uma dor muito intensa, até que a pessoa entenda que isso é completamente impossível. Então, tanto o processo de luto, quanto o processo de perder a vida, de morrer, são processos muito, que a gente se conhece muito, que a gente passa a entender que a gente não é eterno, que não seremos eternos, fisicamente não seremos eternos. A morte ao qual a autora fala do livro, muitas das vezes é a morte de nós mesmos, e não exatamente a morte física, né? Não a morte da carne. Às vezes ela menciona no livro que a morte a qual a gente já morreu e não sabe, né? A morte do nosso eu, a morte da nossa autoestima, né? A morte dos nossos sentimentos. A gente sofre mais pela morte física, né? Porque às vezes é alguém que a gente ama, é alguém que a gente estima, é alguém que a gente nunca sonhou que perderia, e a gente não está preparado para isso. Que em algum momento vai acontecer, em algum momento a gente vai se dar conta de que em algum momento vai acontecer com a gente, né? Ou com a gente ou com alguém que a gente ama. E que esse processo é lento, esse processo é um pouco doloroso, mas é um processo único. É um processo que faz com que a gente começa a perceber que a gente é um grãozinho e que se a gente saber aproveitar esse momento, esse luto, a gente descobre coisas incríveis. Poxa, ela não é só acabou a vida, acabou o fôlego, o coração parou de bater, acabou, não é isso. Coisa bem interessante no livro, que uma frase bem simples, mas que carrega um peso muito grande, que a gente morre como a gente viveu. Então ela relata que muitos pacientes que infelizmente não tiveram a oportunidade de se reconciliar com seus familiares, com seus filhos, infelizmente tiveram uma morte mais dolorosa do que poderia ser. E a pessoa já estava morrendo há muito tempo, mas não se deu conta, né? Então é um processo um pouco mais lento, mais doloroso, tanto para a família às vezes quanto para quem, né, para o paciente. E ela mostra que pode ter que a gente pode ter uma morte diferente, a gente pode ter uma morte mais planejada, digamos assim. E quando ela vem, gente, não tem como, tipo, eu não vou hoje, né? Ela acontece, precisa ser consumada. Realmente precisa chegar, né, ao momento de dizer, não tem mais jeito para você, acabou, e é o fim. A gente às vezes precisa passar por esse, digamos assim, por esse período, né? Pra gente poder acordar e falar, poxa, o que eu tô fazendo, né? As ações, sobre o que estamos fazendo, qual espaço estamos ocupando no mundo, o que a gente está fazendo para que esse curto espaço de tempo que a gente está vivendo, se realmente vale a pena, se realmente a gente aproveitou alguma coisa, não só sobre a morte, mas sobre a vida como um todo. Sobre a vida, é isso, espero que vocês tenham gostado, eu amei o livro, não consegui falar tudo, a perspectiva dela e sobre o que eu entendi, né, do livro. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e até a próxima.